Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre mais um livraço de Victor Hugo. Dessa vez a gente vai conversar sobre O Homem que Ri. Este é um livro de 1869. Originalmente, este livro seria o primeiro de uma trilogia, que começa a ser idealizada em 1866, né, assim que o autor publica Os Trabalhadores do Mar, que é o último livro dele, que tem vídeo aqui no canal também, vou deixar todos os links na descrição, vejam lá. Mas então ele começa a idealizar essa trilogia logo após a publicação de Os Trabalhadores do Mar, e essa trilogia seria composta, portanto, por este primeiro volume aqui, que na verdade tinha o título de A Aristocracia, né? Depois tornou O Homem que Ri. Mas então, depois da Aristocracia viria o Monarquia e, por fim, um livro chamado 93. Este primeiro livro aqui começa a ser escrito imediatamente mesmo, em 1966. Mas por conta de entreveros aí envolvendo seu exílio na ilha de Guernsey, já temos um vídeo aqui no canal sobre a biografia de Victor Hugo, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhadinha. Então, ele passou bastante tempo exilado. Em meio a essa situação toda, ele perde um netinho. Mas dali um tempo, nasce um novo neto também. E ele só vai terminar este livro aqui em 1868. Ele só será publicado no primeiro semestre de 1869 e não vai fazer lá muito sucesso, não. Nem em críticas, nem em vendas, ó, não rolou. Então ele meio que deixa pra lá essa ideia de trilogia. O Monarquia mesmo nunca sai, mas o 93 sai em 1874 e é aí então o último grande romance do autor. Mas vamos ao Homem que Ri. Bem, este livro aqui se passa na Inglaterra entre o final do século XVII e o comecinho do século XVIII. Este período é conhecido como o reinado da rainha Anne, ou Ana da Grã-Bretanha, como preferir. Mas então, ela era inclusive uma rainha Stuart. Aliás, foi a última rainha de sua casa, né? Logo depois dela veio ali o Jorge I, que já era um Hanover. Mas então, ó, logo no prefácio, escrito pelo próprio autor, ele vai dizer o seguinte, ó: tudo na Inglaterra é grande, mesmo o que não é bom. Mesmo a oligarquia. A aristocracia inglesa é a aristocracia no sentido absoluto da palavra. Não há feudalidade mais ilustre, mais terrível e mais vivaz. Então, ó, já começa aqui no prefácio. Aqui neste livro, ele vai pesar a mão mesmo na história da Inglaterra, que ele vai usar como pano de fundo aqui para criar seu romance. Portanto, meus amigos, preparem-se para longos preâmbulos históricos e culturais da Inglaterra da Rainha Ana. E também antes dela. Por exemplo, você também vai ler bastante aqui sobre os desdobramentos da Guerra das Rosas. Este é um livro de Victor Hugo, portanto você também vai ler bastante sobre as grandes diferenças sociais. E você vai ler detalhadamente sobre filigranas, como por exemplo de costumes da época, vestimentas, formas de entretenimento. Você vai ler bastante também sobre os hábitos cruéis da aristocracia daquela época. Você vai ter prédios minuciosamente descritos. E também sobre cada um dos passos a serem seguidos durante uma assembleia na Câmara dos Lordes. Vou te falar, viu? Quem reclama das digressões nos livros de Victor Hugo vai sentir saudade dos esgotos de Paris lendo esse livro. Ele não vai te poupar desses longuíssimos preâmbulos para criar a cena a seguir em que ele vai voltar a desenvolver o enredo. E assim, é muita lição de moral aqui. Tem trechos aqui que você termina de ler como se você tivesse acabado de levar uma bronca. Sabe quando tá todo mundo bagunçando na sala de aula e o professor dá aquela bronca imensa e você tava quietinho, aquela bronca não era pra você, mas você tá ali. Pois é, você sai até cansado de alguns trechos aqui neste livro. Dá até um alívio quando você vira a página e já volta pro enredo, né? Tem um diálogo ali. Tô brincando, viu, pessoal? Eu levo bronca do Victor Hugo aqui numa boa, tá? Adoro. É um dos meus autores favoritos, não tem jeito. Eu perdoo tudo nele. A hipocrisia, a arrogância, o marketing pessoal, ó, tô nem aí. De novo, vejam um vídeo sobre a biografia do Victor Hugo e leiam alguma biografia do Victor Hugo também. Isso, claro, se este aqui também for um de seus autores favoritos. Na verdade, talvez seja melhor você não ler a biografia do Victor Hugo. Nem a do Charles Dickens, nem a de, sei lá, autor nenhum que você goste. Ninguém passa incólume por uma boa e velha lupa, tá? Mentira, leiam sim. Quanto menos ternurinha no coração vocês tiverem por motivos errados, melhor, né? Continuando. Este romance aqui, pessoal, não é um romance convencional. Este livro é exagerado o tempo todo. É como se o autor colocasse aquela lupa na sua frente e te obrigasse a enxergar tudo ampliado. E este aqui é um livro de opostos.
Deixa eu abrir aqui o índice. Você tem, por exemplo, ó, títulos de capítulos como esses aqui, ó. Odiar é tão forte quanto amar. A cegueira dá lições de clarividência. O rato interrogado pelos gatos. A solidez das coisas frágeis. Ó, parece título de livro contemporâneo brasileiro, não é? Acreditamos lembrar e esquecemos. Então tá, lembrem-se disso. É um livro exagerado de propósito e é um livro sobre opostos. Então, por exemplo, é só um exemplo, tá? Quando ele vai falar sobre a Guerra das Rosas, ele vai falar de todo um entreveiro histórico que levou anos e anos e décadas, enfim. E ele vai tratar todo esse entreveiro como se fosse uma questão entre mocinhos e vilões. Mas, de novo, tudo aqui é exagerado, é teatral. É o bom contra o ruim o tempo todo, você não tem tons de cinza aí no meio. E aí é o seguinte, o realismo meio que não funciona aqui neste livro. Então talvez a gente possa concordar com as pessoas que consideram este livro aqui do Victor Hugo como um livro do surrealismo. Levando isso em consideração, nós temos aqui nosso amigo Victor Huguinho sendo aí um dos precursores do romance surrealista. Então este livro aqui vai meio que funcionar como um conto de fadas, daqueles, tá? Daqueles bem sombrios mesmo. Porém, com direito a um lobo bonzinho. Mas tá, vamos ao enredo. Este livro aqui, como vocês podem ver, é um calhamacinho. Nesta edição aqui, ele tem cerca de 700 páginas, que pra mim, pelo menos, voaram. Mas tá, já entenderam que eu sou suspeita pra falar de Victor Hugo, né? Pois muito bem. Este livro começa com 2 capítulos preliminares. Um sobre o Ursus, que é um dos melhores personagens de Victor Hugo que você vai ler na vida. Ursus é um filósofo, ele é um curandeiro itinerante, uma mistura de saltimbanco com médico. Ele é uma criatura brilhante e incompreendida. Olha essa descrição do Ursus aqui na página 45 dessa edição, ó. Era encurvado e melancólico. A altura arqueada do velho é o afundamento da vida. A natureza o fizera para ser triste. Era-lhe difícil sorrir, sempre lhe fora impossível chorar. Faltavam-lhe o consolo das lágrimas e o paliativo da alegria. Um homem velho é uma ruína pensante. Ursus era essa ruína. Loquacidade de charlatão, magreza de profeta, irascibilidade de mina carregada. Isso era Ursus. Na juventude, fora filósofo na casa de um lorde. Então, essa descrição aqui é de uma figura muito triste, né? Mas, aos poucos você vai vendo que ele é sensacional. É o melhor personagem aqui deste livro. Mas então, num dado momento ele vai adotar um lobo. É um lobo, veja bem, não é um cachorro. E ele passa a viver uma vidinha tranquila e reclusa com seu lobo, que ele vai chamar de Homo. E que ele considera, na verdade, muito melhor do que os homens mesmo. O interessante a respeito deste personagem é que ele toca instrumentos musicais muito bem, ele sabe falar muito bem, ele fala latim, e ele fala latim porque ele sabe falar latim. E não solta uma palavrinha aqui e ali. Então, assim, ele é um erudito. Mas como ele já desistiu da humanidade há muito tempo, ele fala sozinho. Ou agora com o Homo, né? Então, assim, ele fala pelos cotovelos. Então tá, depois deste primeiro capítulo sobre Homo, temos ali um capítulo sobre os compraticos. Aqui começam as denúncias de Victor Hugo no Homem que Ri. Então, essa história dos compraticos é um negócio tenebroso. Basicamente, eles eram uma associação nômade de pessoas horríveis. Eles compravam crianças, deformavam essas crianças e revendiam para esses, sei lá, teatros itinerantes ou circos, enfim. Então, aqui nesse capítulo sobre os compraticos, logo no comecinho do livro, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai descrever como na Inglaterra do final do século XVII, as pessoas meio que faziam vista grossa para os compraticos. Eles existiam, todo mundo sabia que eles existiam, todo mundo ia aos eventos em que você tinha lá aquelas crianças deformadas. Ninguém fazia nada a respeito. O próprio rei da época, que era o Jaime II, se não me engano, ele não só também fazia vista grossa, como tem um boato de que ele já teria usado os serviços dos compraticos. Eu avisei, o negócio é terrível mesmo. Mas então, com a troca de reis, né? Assim que o novo rei sobe ao trono, pronto, começa ali a perseguição aos compraticos. No reinado dele, aquilo ali não vai ser permitido. Então, acabou a festa, não é mesmo? O que a gente acompanha aqui no início do livro, mesmo depois desses capítulos preliminares, é uma grande fuga de um grupo de compraticos. Eles estão fazendo essa fuga mar afora e no navio em que eles estão, está também uma dessas crianças deformadas por eles. É um garotinho de 10 anos de idade chamado Gwynplaine. Gwynplaine é o nosso personagem principal aqui deste livro.
Num dado momento, quando o navio está se aproximando ali da costa de Portland, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem parar aquele navio e enxotar a criança dali. Então é isso, esta criança está abandonada no meio de uma tempestade terrível, né? Dali a pouco vai começar a nevar, inclusive. O menino tá lá sozinho, com frio, sem alimento nenhum, absolutamente abandonado. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai tentar sair dali e procurar um abrigo. Então tá lá ele caminhando no meio da neve até que ele ouve uns gritinhos. Ele segue o som e se depara com uma moça sentada no meio da neve, segurando um bebê. A moça, né, mãe da criança, está morta, mas o bebê ainda vive. Então o que ele faz? Ele recolhe aquele bebezinho. Então aquele menino, absolutamente abandonado, sem ter para onde ir, segue seu caminho com aquela criancinha em seus braços, no meio de uma nevasca, hein? Até que finalmente ele encontra um vilarejo. Então o que ele vai fazer? Ele começa a bater as portas daquelas casas. Depois de muitas tentativas, ele bate ali no casebre mais simples da rua e quem abre é o Ursus. Então pronto. Como vocês podem perceber, este livro aqui tá cheio de David Copperfield feelings também. Então, até o momento em que o Gwynplaine e a bebezinha chegam ao conforto da casinha do Ursus, vão ser recebidos pelo Homo também e tudo mais, não dá para largar este livro. E você também vai acompanhando aqui no início do livro o que vai acontecer com aquelas pessoas que expulsaram o garoto do barco. Isso tem a ver com a providência divina, hein? Mas o que acontece com eles é um negócio que, olha só, vale a pena perseverar na leitura. Só isso que eu digo. Na verdade, eu só preciso contar um detalhezinho que é bem importante aqui nesse momento. O pessoal a bordo deste barco resolve escrever uma confissão do que eles tinham feito com aquele garoto. Porque eles acham que eles estão sendo punidos, não é mesmo? Então, eles vão escrever esta confissão, todo mundo vai assinar, eles vão pegar essa confissão e colocar dentro de uma garrafa e vão jogar no mar. Pronto, parei. Agora vamos voltar ao enredo. Teremos aqui todas aquelas digressões que eu comentei com vocês a respeito da história da Inglaterra naquele período, que vão envolver principalmente o período relâmpago de república da Inglaterra, que é o tempo do John Milton, né? Vocês já leram Paraíso Perdido aqui com a gente? Tem toda uma playlist aqui de projeto de leitura conjunta, vou deixar na descrição do vídeo. Então, é aquele período ali. O próprio Paraíso Perdido tem uma coisinha a ver ali com aquele momento histórico também, mas então. Temos um Lord que está apoiando a República. Mas como eu disse para vocês, a República é relâmpago mesmo, né? Então, assim que a monarquia é restabelecida, esse cara será exilado. E assim, tem muitos detalhes dessa história aqui no livro, tá? Então, assim, o que eu tô fazendo é pegando aquela linha do tempo enorme, fazendo uma sanfoninha só para efeito aqui de vídeo no YouTube a respeito do Homem que Ri, certo? Muito bem. Mas leiam um livro, tá tudo aqui, tá? Continuando. Veja bem, esse cara que foi exilado era um lord. Portanto, ele tinha muito dinheiro. Era rico pra caramba, tinha lá 1000 propriedades, tá. Quando ele é exilado, toda a sua fortuna é confiscada e dada para um filho do rei. Mas temos um detalhe aí. Esse lord tinha um filho, que até onde você sabe era bastardo, mas assim, era uma história que ninguém sabia direito, era meio que um boato. Ninguém sabia quem era a mãe, ninguém nunca nem tinha visto aquela criança na vida. E temos um detalhe interessante aqui, ó. Curiosamente, esse filho do rei, que vai ficar aí com toda essa herança aí do Lorde exilado, não é mesmo? Então, esse filho do rei era filho dele com uma de suas amantes. Um detalhe importante a respeito dessa amante é que, anteriormente, ela havia sido também a amante do Lorde que foi exilado. E aí temos um detalhe importante aqui também que eu esqueci de comentar com vocês. Aqui neste livro, Victor Hugo vai misturar personagens históricos com personagens que ele mesmo cria para dar andamento aqui no enredo. Então, de novo, o que ele conta aqui neste livro é uma versão do Victor Hugo da história da Inglaterra. Continuando, temos aí um novo rei que tem uma filha legítima chamada Anne, né? Ela será então a rainha Anne. Mas ele também tinha uma filha ilegítima chamada Josiane, inventada por Victor Hugo, que fique bem claro. Mas então, Josiane era linda e maravilhosa. A rainha Anne, não. Então a rainha morre de inveja dessa irmã bastarda, que também foi muito bem criada, foi criada na corte também, então. E bom, para dar uma agitada aí nessa vida da corte, né, para quem já leu aí qualquer romance histórico sobre a realeza na Inglaterra, vocês sabem, né? Tudo era um tédio muito grande, você precisava de alguém ali para dar uma agitada, né? Criar umas intrigas, né? Senão a coisa ia ser chata demais, certo? Só baile o tempo todo, bobo da corte aqui e ali, o rei passando o rodo em todas as mulheres da corte. Então, para dar uma agitada nesta corte aqui criada pelo Victor Hugo, ele cria um vilão.
um cara chamado Barquilfredo, que é um sujeito asqueroso, fascinado pela Josiana, como todos os outros, né? A questão é que Barquilfredo não tem chance nenhuma com Josiana. E ele é aquele tipo de figura que vai ficar armando tramóias ali na corte, se vingando da nobreza, veja bem. Então, ele é um cara muito esperto. O que ele vai fazer? Ele vai se candidatar a uma vaga em uma das inúmeras funções inúteis dentro da corte. Essas funções costumam ser muito bem pagas, não é mesmo? Bem, e qual é essa função do Barquilfredo? Acho que eu esqueci de anotar, mas é alguma coisa do tipo desarrolhador de mensagens em garrafas encontradas no mar oficial. Sobre esse personagem do Barquilfredo, tem um momento aqui em que o narrador diz o seguinte, olha só. Barquilfredo, portanto, ficou famélico. Então, assumiu a condição de homem de letras. E bem, depois dessa fase difícil como homem de letras, ele vai arrumar aquele emprego lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui a função certinha do Barquilfredo. Ah, tá aqui, ó. Desarrolhador de garrafas do oceano. Ai, caramba, muito bom. Mas então, adivinhe só qual é a garrafa que Barquilfredo vai desarrolhar? Mas tá, Tatiana, cadê o homem que ri? Cadê o grande personagem da literatura universal que deu origem a personagens como o Coringa do Batman? É aquele garotinho, o Gwynplaine, abandonado pelos Compraticos, que salva aquela garotinha da nevasca, vai lá bater a porta do Ursus, e os dois serão não só recebidos pelo Ursus e seu lobo, como eles serão também adotados. Mas então, aqui você vai ler tudo a respeito das operações horrorosas que os Compraticos faziam naquelas crianças, né? E nós vamos ter informações sobre a operação do Gwynplaine. O que eles fizeram com esse garoto foi o seguinte, eles retiraram todo o contorno da boca dele, tiraram essa parte da frente aqui do nariz também, cortaram parte das orelhas, de modo que esse garoto ficou com um sorriso perpétuo. Aquela garotinha que quando a mãe morre em meio da nevasca, fica lá exposta às intempéries, sabe-se lá por quanto tempo, fica cega. E aí, isso aqui foi uma coisa interessante aqui neste livro. Finalmente eu aprendi o que é exatamente a gota serena. Deem uma olhada aí no Google, né? O que é a gota serena em oftalmologia. Mas é isso, o Ursus vai chamá-la de Dea, e Dea é cega. E ela é lindíssima, é talentosíssima também. Então, a garota é maravilhosa e cega. O garoto é deformado e gente boa pra caramba. Os dois vão crescer apaixonados um pelo outro. Para ganhar vida e sustentar agora esses filhos adotivos, o Ursus vai voltar à sua vida itinerante. Então ele vai bolar uns números ali para ele fazer com os filhos e com o lobo também, e vai sair por aí fazendo essas apresentações, que vão fazer muito sucesso. Todo mundo que assiste acha engraçadíssimo e vai passando para os próximos, né? Vai aquela coisa de boca a boca, né? Então, de repente está todo mundo interessadíssimo aí nos números daquela família estranha. Mas a grande, sei lá, atração desse teatro itinerante do Ursus é o Gwynplaine. A menina canta pra caramba e tudo, mas é a aparição dele que faz com que as pessoas rolem de rir. Tem um momento em que a Josiana lá, né, a duquesa, está entediadíssima. E aí um dos lords vai virar pra ela e vai dizer o seguinte, olha só, página 318 dessa edição. Para o tédio só há um remédio. Aí ela pergunta qual? E ele responde, Gwynplaine. E aí, meus amigos, Josiane, aquela duquesa lindíssima, vai se apaixonar por Gwynplaine. Enquanto isso, todos eles lá com o urso seguem levando uma vidinha tranquila, até que Gwynplaine será preso, aparentemente sem motivo nenhum. Então, daqui pra frente, neste vídeo, nós vamos conversar sobre o desfecho deste livro. Só alguns detalhes, eu não vou entregar tudo não, mas mesmo assim, você aí que não quer saber nada sobre o desenrolar dos fatos aqui, o desfecho da história, é melhor pular para a próxima sessão do vídeo. Dê uma olhadinha na descrição, tá tudo discriminado lá para vocês, pulem para a próxima sessão, tá certo? Então daqui pra frente eu vou conversar com quem já leu o livro ou com quem não se importa com spoilers, enfim. A essa altura do campeonato você já sacou quem é o Gwynplaine, certo? Ele é o filho daquele Lorde exilado. O próprio rei, num dado momento, vai descobrir quem é a criança e vai entregar esta criança para os Compraticos. Lembra lá do nosso amigo Barquilfredo, que é o desarrolhador oficial de garrafas do mar, enfim? Ele vai desarrolhar a garrafa que tem ali a confissão daqueles Compraticos. Pela descrição da deformidade da criança que eles abandonaram, o Barquilfredo começa a desconfiar muito de que aquela criança seja lá o tal do Gwynplaine, né, famosíssimo nesse momento.
Todo mundo adora o Gwynplaine, mas então. O garoto não foi exatamente preso, né? Digamos que ele tenha sido detido para participar de um julgamento. Quem é que está sendo julgado? Um dos compraticos sobreviventes. Esse cara precisa identificar ali no Gwynplaine o garoto que eles abandonaram naquele dia. Isso vai ser feito. Mas enquanto isso, você tem o Ursus ali na frente da, sei lá, da cadeia, sem saber o que fazer, né? O filho adotivo dele tá lá dentro. Bom, dali a pouco, ele vai ver um corpo sendo retirado da prisão. E ele vai entender na hora que o filho foi morto. Então ele fica naquela situação sem saber o que fazer, né? Como é que ele vai contar pra Dea que o Gwynplaine morreu? Enquanto isso, nós temos toda a fortuna do pai do Gwynplaine sendo restituída, né? Ele vai ficar rico, de uma hora para outra mesmo. Vai herdar tudo o que era do pai. E ele agora é um lord. E vai ser recebido na Câmara dos Lords como tal. E aí tem um momento em que ele está participando de uma reunião ali daqueles lords, que é um negócio assim absurdo. Vai vendo. Quando ele chega, tá rolando uma votação de reajuste salarial generoso para aqueles lords ali. Qualquer semelhança, hein? Mas então, todos votam a favor, menos o Gwynplaine. E aí, meus amigos, ele vai fazer um baita de um pronunciamento. Em linhas gerais, o que ele vai dizer nesse pronunciamento vai girar em torno da questão de que a sua riqueza é a miséria do povo. E ele está falando por experiência própria. Ele vai contar a própria história ali, vai tentar mostrar para aqueles lords ali reunidos o quão absurdo é, né, tudo aquilo que eles estão fazendo ali. Eles estão se reunindo para ter um reajuste salarial ali, que é um negócio absurdo. E você vai lendo tudo isso aqui. Quando você acha que aquele discurso do Gwynplaine está surtindo efeito ali naquelas pessoas, o que vai acontecer? Todo mundo cai na gargalhada. Afinal de contas, ele pode ter ficado rico, ele pode ter se tornado um lord por direito, mas a maldição dele é aquela. Ninguém o leva a sério por conta de sua deformidade. Apesar de tudo, a maldição continua firme e forte. Então ele resolve que aquilo ali não é pra ele, né? Ele resolve voltar pra casa, né, do Ursus. E daqui pra frente eu não vou contar mais nada. O final é triste. E é bem dramático mesmo, tá? De novo, Victor Hugo exagerou em tudo aqui neste livro. Até no final. Mas é um final bem bonito. Então, se você acompanhou esse trecho do livro e ainda não leu O Homem que Ri, desculpe, você vai ter que ler o livro, vai passar por todas as digressões, mas vai valer a pena. É um bom livro. Longe de ser aqui um dos meus livros favoritos de Victor Hugo, mas ainda assim vale a pena a leitura. Recomendo. Tem também algumas adaptações para cinema, como eu disse para vocês, o próprio Coringa é um personagem baseado no Homem que Ri, uma versão, sei lá, bem bizarra do Gwynplaine, não é mesmo? Afinal de contas, este homem que ri aqui segue a vida sendo gente boa pra caramba, mas então. Tem outras adaptações pro cinema, tem uma inclusive que é cinema mudo, tá? Dos anos 20, de um diretor do expressionismo alemão. E veja bem, expressionismo alemão também costuma ter aquela coisa bem exagerada mesmo. Então, na minha opinião, aquele filme casa muito bem aqui, ó, com essa história. Mas então, pessoal, este livro aqui também é uma leitura bastante imersiva. Então, por exemplo, toda aquela descrição do garoto abandonado na neve, e aí você acompanha toda aquela jornada dele até que ele encontra aquela bebezinha, e depois os dois juntos até encontrarem o Ursus. Cara, você tá ali junto com aquelas crianças no meio da neve. Este livro também se encaixa naquilo que a gente chama de romance de formação, mas o curioso é que este livro aqui tem aquela jornada do herói toda bem delimitada, principalmente aquela fase do rito iniciático. Vou comentar sobre isso com vocês bem tranquilamente, tá, pessoal? Mas assim, quem se interessar, depois deem uma pesquisada por aí, vocês vão encontrar quilos de informações sobre isso. Mas então, o rito iniciático, né, o ritual de passagem, né? Esse garoto aqui vai passar por muitas provas, né, por muitas provações, até que ele mereça abrigo. E mesmo depois de encontrar o conforto de um lar, né, ou seja, pessoas que o amam, ele ainda vai continuar passando por provações para atingir uma nova etapa da vida. E as provações continuam até chegar finalmente ao momento definitivo da salvação ou redenção, enfim. Mas então, esse personagem aqui já nasce para o leitor como aquele garotinho deformado. Ele vai passar por aquele navio horroroso, ele será abandonado, vai atravessar aquele labirinto, né, no meio daquele mato horroroso ali, um lugar que ele desconhece absolutamente. Então ele atravessa esse labirinto até encontrar aquela criança, que é uma bênção, né, uma companhia, um outro ser humano, mas ao mesmo tempo também é um fardo.
Se pra ele sozinho já tava difícil atravessar aquela nevasca, imagina com um bebezinho no colo. Quem fala sobre essa questão do labirinto no livro aqui, na jornada desse menino, é o autor da introdução desta edição aqui, ó, da editora Estação Liberdade, né? O rapaz se chama Pierre Halbouy e o título do texto é Riso Revolução. Mas então, quando você enxuga essa história desse jeito, fica parecendo um videogame, tipo, sei lá, Zelda. Então, você começa liso, né, e vai passando por provas ali, né, vai adquirindo ferramentas, recompensas, né, vai passando de fase, né, vai se aprimorando, então. Ainda sobre a jornada do herói e do romance de formação também, ele também tem a figura de um tutor mais velho, né, mais sábio, o filósofo Ursus aqui no caso, não é mesmo, que vai orientá-lo, né, e ele também será guardado pelo guardião de seu tutor, né, de seu mestre, que é o lobo. Poxa, quem é que tem um guardião desses, né? Tem que ser pro merecimento, para pra pensar. Mas é isso, pessoal. É um livro bem recheado, cheio de plot twists. Você tem aqui também uma personagem que é meio que uma, sei lá, representação demoníaca aqui nessa história. Olha lá o título desse capítulo, ó. Satã. Então, essa figura não está aqui de graça, ela está aqui para tentar o nosso herói. E tem o Homo, gente. O lobo é sensacional. Quando o Ursus fala sobre ele no comecinho aqui do livro, ele vai dizer que ele encontrou o seu segundo tomo, né? Seu segundo tomo, no caso, é o próprio lobo mesmo. E assim, gente, eu adoro Victor Hugo, mas aqui você vai ter várias cafonices também. Mas em geral, vale sim a leitura. Aqui no canal nós já temos vídeos para todos os livros do Victor Hugo, publicados e disponíveis por aí. Então nós já conversamos sobre Os Miseráveis, sobre O Último Dia de um Condenado, sobre o Corcunda de Notre Dame ou Notre Dame de Paris, sobre Os Trabalhadores do Mar, sobre o Do Grotesco e do Sublime, que tem muito a ver também com a criação do Gwynplaine aqui neste livro, não é mesmo? Porque afinal de contas ele é grotesco em seu exterior e sublime no seu interior também. Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo e vamos aguardar aí a publicação de outros livros de Victor Hugo, né? Tem muita coisa dele que ainda não chegou aqui pra gente. Eu acho que em sebos, aí, em edições muito antigas, a gente pode encontrar esse 93. Este livro aqui tem diversas editoras que já publicaram também, né? O Homem que Ri. Especificamente esta aqui que eu tenho em mãos, como eu disse pra vocês, já tá esgotada há um tempinho. Mas olha só, vou dar um detalhe desta edição aqui que vai fazer com que vários de vocês desistam de procurá-la, que é o seguinte, pessoal, papel brancão, tá? Eu sei que muitos de vocês não gostam de papel branco, então já vou aproveitar para recomendar que vocês procurem por outras editoras. Vou deixar os links que eu encontrar na descrição do vídeo, aí você já sabe que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links que eu deixo na descrição, você está ajudando o canal. Então já deixo meu agradecimento aqui a vocês de antemão, mas então, eu sei que vocês vão me perguntar se eu já li O Homem que Ri do Batman, e não, ainda não, eu vou procurar uma edição, mas a única que eu tô vendo disponível aqui na Amazon é uma que traz junto, né, no mesmo encadernado, o Asilo Arcan, e esse eu já tenho numa outra edição separadinha. Bom, logo menos a gente conversa aí sobre O Homem que Ri aí do Coringa, né? Pelo que eu me lembro, é uma história que faz, sim, aí uma homenagem a este livro aqui do Victor Hugo. E foi usado, de certa forma, para aquele filme sensacional com Joaquin Phoenix. Aquele é um senhor filmaço, viu? Mas então, tá aí, pessoal. Mais uma resenha entregue de Victor Hugo aqui no TLT. Vou ficando por aqui, mas antes, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.